Sejam bem-vindos ao nosso 10º vídeo do projeto de extensão Matemática, Nosso Universo Além dos Livros. E hoje contamos com a presença da professora Cleide Soares, do Departamento de Matemática da UFPE. A professora Cleide possui bacharelado em Matemática na UFPE, mestrado em Matemática também na UFPE e doutorado na Universidade de Londres, Queen Mary. Bem, professora, a gente está muito feliz, né, com a presença da senhora aqui, com a gente, fazendo essa entrevista, que a gente aqui vai levar como uma conversa bem prática, sabe? Nada muito formal, bem informal. Então, eu sinto essa vontade para responder as perguntas, da melhor maneira que a senhora quiser fazer, sem entraves e tal. A gente gostaria de saber, professora, como é que aconteceu o seu despertar para matemática? Onde foi que surgiu o interesse da senhora, querer fazer esse curso? Que a gente sabe que não é tão comum ter esse interesse para matemática, essa curiosidade, essa vontade. Então, na minha época de colégio, eu gostava muito de matemática. Eu era uma das primeiras alunas da turma, sempre destacava em matemática, mas eu não tinha a menor ideia do que era fazer matemática. Para mim, existia o professor de matemática. Uma profissão além de professor de matemática com matemática, eu não tinha a menor ideia. Eu sou do interior, né? Sou de Garanhuns. Então, o conhecimento que eu tinha, de fato, lá não tinha nem universidade na época, então o conhecimento que eu tinha de matemática era do meu professor de matemática, dos meus professores. Então, quando eu fui decidir que curso eu ia fazer, eu não decidi matemática, não. Eu caí em matemática por acaso. Eu gostava de exatas e quis fazer ciência da computação. Na época, o vestibular era um só para todas as universidades do estado. Então, a gente tinha 3 opções e eu coloquei matemática como segunda opção. E aí, entrei, passei em matemática, comecei a cursar para tentar no ano seguinte. E aí, comecei a conhecer pessoas que faziam matemática, professores de matemática, professores de física. E continuei estudando para fazer vestibular novamente, para entrar em ciência da computação. E aí eu fiz e coloquei ciência da computação e engenharia civil como segunda opção. Aí passei em engenharia civil. Só que eu também não queria engenharia civil. Então, tinha a opção de ficar em civil, tentar novamente para a ciência da computação ou continuar matemática. E aí eu já estava no 2º ano, né? Já estava entrando no 2º ano de matemática. E comecei a gostar, comecei a observar os professores, comecei a ver como era a vida do professor universitário, que a minha experiência, né, era de professores de colégio, então eu vi que era algo bem diferente. E fui ficando e fiquei, né? Hoje eu estou aqui, professora de matemática na universidade, e foi muito bom ter feito essa escolha assim, meio que por acaso, mas valeu a pena. Não foi nenhum despertar muito glamouroso, não. Foi por estar mesmo já no barco. Certo, professora. E sobre o início da sua graduação? A senhora considera que teve dificuldades assim com os assuntos iniciais de matemática? A senhora tinha muitas amigas que também se interessavam por matemática. Como era esse lado de ser mulher na matemática? E como era, se tinha dificuldades, se a senhora conversava com muitas pessoas sobre matemática? Como foi o início do curso? Eita, eu acho que mulher em matemática era uma coisa muito rara, viu? Porque imagina na minha época, não tinha muita mulher, não. Tinha mais em estatística. Eu acho que eu tinha alguns conhecidas. Quando eu entrei, a turma tinha 30 alunos. E dos 30 alunos, eu acho que no 2º ano só tinha 5 ou 6. As pessoas, eu acho que é ainda como é hoje, né? Que era como é hoje, que as pessoas entram sem saber muito bem o que querem, e aí quando veem que a coisa não é tão fácil assim, vão começando a desistir. E foi exatamente assim, quem ficou para terminar o curso foi muito, muito pouco. Foi sei lá, eu posso dizer com certeza que só quem terminou o curso da minha turma fui eu, no ano que era para terminar.
né? Então, não tinha muitas amigas, não tinha muitas amigas, não tinha muitos amigos, era uma coisa meio isolada, não tinha muita interação, não. Eu não tinha muita dificuldade em matemática. Matemática, para mim, sempre foi tranquilo, mas eu tinha muita dificuldade em física. E aí o meu calo mesmo, quando eu entrei na universidade, foi física. E aí foi, eu não sei, também isso mudou um pouco de lá para cá, a maneira como se ensina física deixou, acho que deu um tempinho para as pessoas primeiro aprenderem um pouquinho de cálculo, né, para depois aprenderem física, ou não, ainda é a mesma coisa. Você entra no curso de área 2, né, precisando saber derivada, integral e tudo, e você só vai aprender isso durante o curso, né, e já precisa saber. Então, física que precisava muito dessas coisas, eu realmente não sabia de nada. O contato que eu tive com isso foi muito, muito pouco, não, foi zero. E aí, precisando de derivadas integrais na física, né, foi o que eu senti dificuldade. Matemática, eu fui aprendendo aos pouquinhos, fui encontrando professores excelentes no caminho, e deu tudo certo. Sim, de fato, professora, um ponto muito importante é que sempre são bem poucas mulheres, né? O curso, inicialmente, abre com 30 vagas e, geralmente, nas primeiras provas, metade da turma sai, aí ficam a metade dos outros alunos e os semestres vão passando e vai saindo mais gente. No final das contas, sobram 3, 4, 5, né? A gente lembra bem, né, Ana, da nossa turma. Entraram 30, no segundo período ficaram mais ou menos uns 15. Hoje em dia só tem 5 ou 6. E só eu e Ana de mulher, por enquanto. Então, de fato, já desde muito tempo, né, que são poucas as pessoas interessadas em continuar o curso, né, em seguir firme, seguir em frente. E sobre a questão das mulheres também, né, que são bem poucas, que se interessam e ficam firmes até o final. Então, é bem importante a gente falar um pouquinho sobre isso, colocar em pauta. E eu acho que não mudou nada, né? Se você pensar nos 30 que entraram na minha época e só eu terminei, eu acho que foi a vitória feminina, porque dos 100% das mulheres que entraram, terminaram. Porque eu não lembro de ter outra mulher na sala, não lembro de jeito nenhum. Tá? Essa memória ficou lá atrás. Mas, com certeza, não eram muitas, não chegaria, não posso nem arriscar, mas acho que não chegaria a 5, não, dos 30. Mas, mesmo assim, entre todos que entraram, a grande maioria desistiu de matemática, né? Eu acho que não tinha esse conhecimento do que é ser matemático. Agora, vocês estão fazendo um trabalho excelente de fazer essa divulgação, de pelo menos as pessoas saberem o que é que elas esperam, né, quando elas entram no curso. Parabéns para vocês. Obrigada, professora. Bem, a gente fica com um pouco de receio quando a gente entra no curso e tal, a gente não sabe muito bem o que esperar. A senhora falou que logo no início da sua trajetória, tipo, a senhora não sabia bem o que era matemática, mas a senhora tinha alguma impressão do que um matemático era, o que ele fazia? E qual é a relação, tipo, dessa impressão antiga, antes de fazer matemática, e hoje em dia que a senhora é uma matemática, trabalha com isso e conhece vários amigos que também são desse ramo? Das ciências exatas, e, tipo, qual é a relação, tipo, o que era ser um matemático para a senhora antes, sem saber exatamente o que era, e o que é ser um matemático para a senhora hoje em dia? Nossa, que pergunta complicada. Então, o que era ser um matemático para mim, quando eu entrei em matemática, não existia, né? Eu não tinha a menor ideia. Aliás, eu tinha uma ideia, uma vaga ideia, porque a minha mãe foi professora de matemática. Ela fez licenciatura em matemática, era professora de colégio. Eu tenho um tio que também fez matemática, fez bacharelado de matemática e depois mudou para estatística. Ele é professor da Rural, já se aposentou. Então, eu tinha esse conhecimento assim bem superficial de que as pessoas podiam estudar matemática e fazer mestrado, e fazer doutorado, e estudar coisas que não se estudava na escola.
O que mudou, né, foi depois que eu comecei, depois que eu entrei no mestrado, depois que eu fui fazer doutorado, depois que eu conheci pessoas que trabalhavam com pesquisa, apesar de eu não ter seguido na pesquisa, conheci pessoas que pesquisaram, que pesquisam muito, que publicam muito. Então, eu tenho hoje, né, o que a gente sabe que o matemático faz é dar aulas, fazer pesquisa, publicar pesquisa. O que eu tinha de conhecimento na época não envolvia publicar, por exemplo. E fazer pesquisa, eu não sabia que existia, né? Eu acho que quando a gente entra, até se você olhar para as pessoas com quem você convive e você começa a falar que existem problemas de matemática que não foram resolvidos ainda, as pessoas ficam surpresas, né? Como assim? Matemática está feita, está pronta, não existe mais nada para ser feito. Então, isso aí mudou com certeza, né? Quando a gente começa a estudar matemática, a gente vê que o que a gente sabe e o que a gente aprendeu é um pouquinho assim, né? Perto do que tem para aprender. Então, se eu tivesse que responder essa sua pergunta assim ao pé da letra, do que eu achava que era antes e do que eu acho que eu sou agora, do que eu sou em relação à matemática, né, do que eu sei de matemática, eu posso dizer que hoje eu me considero como sabendo muito menos matemática do que eu achava que sabia quando eu entrei em matemática. Então, quando eu entrei em matemática, eu achei que eu sabia muita matemática, eu era muito boa em matemática. Agora, eu posso lhe dizer com certeza que eu não sei nada de matemática, comparado com as coisas que tem para saber, né? Então... De fato, professora, é bem assim mesmo. No ensino médio, a gente está lá em contato com resolver, né, problemas, obter resultados imediatos, né? A gente está acostumado com essa matemática, né, de fazer contas. Mas, geralmente, a maioria das pessoas do ensino médio não fazem ideia do quão a matemática é gigantesca, né? Do quão muitas áreas de pesquisa, né? Muitas sub-áreas de pesquisa. Então, eu mesma no meu ensino médio, eu já sabia que eu iria seguir uma carreira ou em matemática ou em física, mas eu não tinha noção de quanto era gigantesco, né? As áreas, de quanta coisa tinha ainda para se fazer, né? Porque no ensino médio a gente está lá, funções, equação do primeiro grau, do segundo grau, geometria analítica, né? Mas a matemática em si mesmo, né? Demonstrar teorema, saber o que é uma prova em matemática, né? Uma prova direta, contradição, né? A gente não, pelo menos a maioria das pessoas não sabem, né? Que o início do curso de matemática numa universidade é assim, né? Desse jeito. Então, é bem importante, de fato, a gente comentar um pouco sobre isso, sobre os nossos pensamentos antes da universidade e durante, né? Porque é de extrema importância para que as pessoas saibam lá de fora. Ok, então, aproveitando esse tópico, eu gostaria de perguntar para a senhora, desde o início do curso, qual foi a área da matemática que mais lhe atraiu, mais lhe chamou a atenção? Quando a senhora estava lá dando disciplinas e tinha álgebra, análise, geometria, o que foi que a senhora se apaixonou assim de início, o que lhe dava prazer em resolver os problemas? Qual que era a área? Aí eu gostava de muita coisa. Eu gostava muito de álgebra, gostava muito de geometria. Eu tive excelentes professores dos dois. O que eu achava mais difícil, você não perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim, o que eu achava mais difícil era análise. Então, análise era uma coisa que eu não aprendia sozinha. Eu tinha naturalidade, né, para aprender, porque acho que todo mundo que faz matemática tem que saber estudar sozinho, tem que aprender coisas sozinho, mas tinha uma coisa que eu não conseguia de maneira nenhuma, que era análise. Eu só aprendia análise quando alguém me explicava falando mesmo, que aí as coisas faziam mais sentido. Mas eu gostava muito de geometria, gostava muito de álgebra, teoria de números. Na graduação, eu não tive muito contato com matemática discreta, que foi o que eu acabei fazendo. Eu só fui ter algum contato com combinatória quando
começou quando abri o mestrado em matemática aplicada no departamento de matemática, no DEMAT, e eu comecei a estudar coisas que a gente não tinha estudado, né, na graduação. Então, foi quando eu me apaixonei, de fato, por combinatória, por matemática discreta. Até então, eu gostava de álgebra, gostava de geometria, gostava de geometria analítica, geometria descritiva, gostava de um pouquinho de cada coisa, mas de paixão mesmo, só no mestrado. Então, durante a graduação, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, do que eu ia continuar fazendo. E só depois que eu fiz o mestrado e saí para o doutorado, foi que eu fui descobrir esse ramo da matemática discreta e da combinatória, que aí foi a minha paixão para o resto da vida. Bem, professora, a gente sabe que nem todo mundo vive apenas de matemática, né? Cada um tem coisas que gosta fora da matemática, fora a sua vida pessoal, né? Também temos a vida pessoal. A gente gostaria de saber como é que a senhora faz para conciliar, se a senhora, tipo, tira um tempo para os seus hobbies e tal, vida pessoal. Como é que a senhora faz essa conciliação? Eita, eu não tiro um tempo, não. Assim, eu faço coisas que eu gosto de fazer, outras coisas que não são estudar matemática, quando dá um tempinho, né? Agora que eu estou aposentada de uma universidade, estou trabalhando só em uma, então tenho mais tempo para fazer algumas coisinhas que eu gosto de fazer. Mas eu sempre gostei de fazer outras coisas que não fosse só estudar matemática. Então, algumas eu sempre fiz, outras eu estou fazendo agora, descobri agora, algumas coisas que eu queria ter feito e não fiz, porque não deu tempo de fazer na época que eu queria fazer. Sempre quis aprender a tocar violão, por exemplo, mas nunca consegui aprender a tocar violão, porque não consegui me dedicar a tocar violão. Então, isso aí foi um projeto frustrado, mas não sobra muito tempo, não, né? Enquanto a gente está estudando e se preparando e depois preparando aulas, como eu já falei que eu não fiz muita pesquisa, não enveredei, não consegui, né, conciliar tudo e fazer pesquisa e publicar, então tinha sempre algum tempinho para fazer algumas coisas. Mas se você faz pesquisa, se você dá aula, se você estuda, não sobra muito tempo, não. Você tem que realmente tirar um tempo à força, né? Se você gosta de fazer outras coisas que não seja só estudar matemática, você tem que dizer, olha, você tem que para isso aqui e vai fazer outra coisa porque faz bem, senão você fica realmente prisioneiro. Mas não foi o meu caso, não. Eu consigo ainda fazer muitas coisinhas fora da matemática. Então, professora, aproveitando, né, porque assim, para muita gente é meio que um tabu, né? A maioria das pessoas pensam, eu vou fazer matemática, eu tenho somente que me dedicar muito, muito, muito a isso. Sim, com certeza. Mas também temos, né, nossos momentos de lazer. A gente não é... Porque para a maioria do pessoal de fora, né, que não sabe de fato a rotina de matemática, a gente é um bando de piradão, né, que só quer saber de conta e demonstrar coisa e não faz outra coisa da vida, né? Se respira somente matemática. Mas não, a gente, né, tem a nossa carreira, né, nossos estudos, a gente na vida acadêmica, né, quando o profissional se torna professor também, que tem que lecionar, né, preparar os seus materiais, notas de aula e sua pesquisa, mas também temos o tempo de nos dedicar, né, a outras coisas que a gente gosta. Então, meio que existe um tabu quanto a isso, mas, bom, eu acho que agora ficou um pouco mais esclarecido. Certo. E o que a senhora daria de conselho para jovens que estão aí querendo fazer matemática, mas estão com medo, né, do futuro, como é que vai ser, vou ficar desempregado, como é que é depois da graduação, tenho logo que me preparar para o mestrado? Qual o conselho que a senhora daria? O que estudar, né, para chegar bem no curso de matemática, né? Porque a gente sabe que para a gente ir bem no começo do curso,
já é legal, né, ter uma base de pré-cálculo, né, geometria analítica, um pouquinho, muito domínio, né, sobre álgebra básica, geometria básica, para poder cursar as primeiras disciplinas do curso, né, que é o cálculo diferencial integral 1, geometria analítica, né, programação, que temos no primeiro período. Então, qual o conselho que a senhora dá para esses jovens que estão saindo do ensino médio e buscam entrar nesse mundo da matemática, né? O que fazer primeiro, o que estudar, no que focar e como organizar o primeiro semestre da graduação dessas pessoas. O conselho é sempre estudar, né? Não tem receita, né? Você quer fazer matemática, você precisa ter base, você precisa saber estudar, você precisa saber resolver exercícios, você precisa fazer, errar, fazer de novo, né? Não adianta. Uma coisa que eu percebo, assim, em quem está entrando, é não ter muita persistência em resolver exercícios que consideram difíceis e vão direto lá procurar uma solução em algum lugar, porque a maioria dos problemas que a gente se depara assim, na graduação, eles estão resolvidos, eles já foram resolvidos por alguém, não tem nada muito novo assim, né? Você encontra resoluções de exercícios muito facilmente hoje, muito mais fácil hoje do que na minha época. O conselho que eu dou é que não se procure soluções, né? Que se aprenda a resolver exercícios sozinhos, assim, mesmo que esteja errando. Então, estude muito, mas não vá atrás de respostas para coisas que você não conseguiu fazer. Você precisa descobrir a sua maneira de aprender, né? Então, estudar matemática não é... Você nunca vai saber tudo de matemática. Você vai começar a construir a sua maneira de raciocinar. Você só vai descobrir como é que você raciocina mais lá na frente. Eu acho que até assim, para vocês que já estão talvez mais próximos de terminar o curso do que estavam do começo, né? Ainda devem ter assim essa ideia, né, de que precisa ter as soluções urgentemente, mas eu acho que o caminho não é errar, precisa errar quantas vezes forem necessárias. Portanto, que invista na própria maneira de fazer. Esse é o conselho assim que eu daria como sendo o número 1. Né? Faça, converse, mostre suas tentativas para outras pessoas, veja o que as outras pessoas estão tentando fazer e só depois mesmo que estiver achando que tudo que tentou já foi e não conseguiu para um determinado problema, né? Aí você vai lá ver a solução. Mas quanto mais você fizer sozinho, mais você descobre como é o seu jeito de fazer as coisas, né? Como é o seu jeito de raciocinar em cima dos problemas. Que é daí que você vai construir a sua maneira de fazer coisas, né? Você vai ser uma pesquisadora, vocês vão ser pesquisadoras em matemática, eu espero, vão publicar muitas coisas. E isso tem que ser feito por vocês, né? Não é ninguém que vai fazer. Então, tem que descobrir o jeito de fazer, cada um tem o seu. Como é que faz? Precisa, nem todo mundo tem essa facilidade, né, de que pensa, não, tem um problema aqui, isso não é fácil, faz logo. Eu tive colegas excelentes que faziam isso, assim, que eu ficava olhando e disse, poxa, quando eu crescer, eu quero ser assim. Vê um problema assim, resolve tão rápido. Mas não é o caso, não. Não é todo mundo que é assim. Eu acho que tem algumas pessoas que têm muito mais facilidade do que outras. Essas pessoas, eu acho que não precisam de conselho. Eu estou dando conselho para quem tem mais dificuldade, para quem acha que tudo é mais difícil, né? E precisa persistir. Então, persistir é uma coisa boa. Ajuda a construir, né? Ajuda a construir nossa maneira de pensar. Ok, professora. E agora, nossa última pergunta, mas na verdade é um pedido, né? Que a senhora dê uma mensagem, né? Para aquelas pessoas que estão interessadas por matemática já, aquelas que já se sentem tocados pelo chamado matemático, e também para aqueles que estão no curso, uma mensagem, tipo, que a senhora quiser dar, tipo, de incentivo, alguma coisa assim, pessoal. A mensagem de incentivo é
que é muito bom ser matemático, é muito bom trabalhar com matemática. Para mulheres, eu acho assim, que tem como é que se diz, maleabilidade, né? Se você pensa, por exemplo, em ter filhos, eu acho que é uma ótima profissão, né, ser matemático, porque você pode trabalhar enquanto você amamenta, você pode trabalhar enquanto seu filhinho brinca ali do seu canto, quer dizer, é uma coisa que você não tem que estar no local longe, né? O local que você está é o local que você pode, é só ter um pouquinho de sossego, né? Não que as coisas funcionem assim, precisa persistir, como eu já falei, mas é uma profissão muito boa, se você pensar, comparar com pessoas que trabalham, que têm que sair de casa, que têm que trabalhar no escritório, por exemplo, 8 horas por dia, depois volta para casa e pronto, acaba o trabalho, tudo bem. Mas o nosso trabalho não acaba, isso é um lado, né? O nosso trabalho não acaba, mas ele pode ser feito em qualquer lugar, a gente não precisa de muita coisa para estudar matemática, para fazer matemática. Então, precisa gostar, né? Se gosta de matemática, persista, vai em frente, você vai conseguir, você vai achar o seu espaço, acho que o espaço tem para todo mundo. Não tem, eu acho que esse risco de ficar desempregado não existe ainda, talvez eu esteja enganada, mas eu não percebo as coisas assim, eu acho que você tendo uma formação boa de matemática, você vai se inserir em algum lugar. Não tem, ainda tem muita demanda por matemáticos, ainda tem, inclusive, áreas, né, que estão chamando por matemáticos, né, que não tinha abertura para matemáticos e agora já estão tendo. Então, não é só a universidade. Então, risco de ficar desempregado, eu acho que não tem, não. Então, é uma boa profissão. Não é a melhor de todas em termos de salário, né? Porque depende de governos, né? Depende algumas posições, né? São na rede privada. Não vai ter muita pesquisa na rede privada. O que você vai ter de pesquisa vai ser em universidades, provavelmente universidades públicas, mas dá para viver, não é uma profissão que você vai ficar mal. Não. Eu acho que podia ser melhor, mas não é tão ruim assim, não. Obrigada, professora, pelo seu tempo, pela disponibilidade de fazer essa entrevista, essa conversa com a gente, tá certo? Muito obrigada, a gente agradece. O prazer foi todo meu, vocês são lindas. Obrigada, professora. Então, gente, esse foi o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like para apoiar nosso projeto. E lembre-se de seguir nosso Instagram, @proje.universomatemático. É isso, até o próximo vídeo e tchau!